Pessoal, Grêmio 1, Atlético 2, uma vitória muito importante do Atlético. O jogo ele foi até meio doido, né? Se a gente for avaliar pela força que os dois times tiveram ofensiva, pela quantidade de oportunidades criadas, o Atlético mais no primeiro, o Grêmio mais no segundo, pela fragilidade dos sistemas defensivos, mas no final das contas a bola parada do Atlético resolveu com a cobrança do Esquivel e o gol do Kaique Rocha. O Atlético teve hoje, e aí veja, é a tal da história do cobertor às vezes mais curto. Hoje, Canobi e Coelho, em especial o Canobi, para mim um dos melhores jogadores em campo hoje, eles muito bem na frente. Só que daí eles marcaram menos nesses jogos. É claro que agora, no finalzinho do jogo, quando o Atlético estava pressionado, todo mundo ficou na defesa. Mas como o Coelho e o Canobi se soltavam muito, o Grêmio teve espaço pelos lados e às vezes deixava o trio de zagueiros, ou mesmo só Kaká e Thiago Heleno, um pouco vulneráveis. O Grêmio teve chance até de fazer gol com o Ferreira no segundo tempo, com o Soares no primeiro tempo, mas na primeira vez, no primeiro tempo, o Bento defendeu, na segunda o Ferreirinha errou. Já o Atlético, ele soube ocupar bem o meio-campo. Vitor Bueno, discreto, mas importante, e Zapelli, talvez o jogador com mais qualidade técnica em campo. Fez um gol de muita qualidade e de tranquilidade. É o segundo gol dele, segundo gol dentro da área e o segundo gol em que ele tem tempo para dominar e deslocar o goleiro. Zapelli mostra muita frieza nessa hora da definição e o passe dele é muito qualificado. Um jogo muito movimentado, era uma trocação, né? Era o Grêmio atacando, o Atlético respondia atacando, isso aconteceu no primeiro e no segundo tempo, mas no primeiro tempo o predomínio foi do Atlético, enquanto na segunda etapa o predomínio foi do Grêmio. Um jogo que acabou ficando muito igual, mas que contava muito com essa instabilidade dos dois times. O Grêmio, quando teve chances para matar o jogo no segundo tempo, foi incompetente e não os fez. O Atlético foi aos poucos martelando, foi chegando numa jogada ali, uma jogada aqui, um chute do Coelho para fora, uma penetração do Canóbio, o Pablo tentando se mexer, depois Rômulo e Arriagada entrando. Um jogo todo cheio de alternativas e que no final das contas teve num lance de bola parada, apesar de ter muita bola correndo durante o jogo. A vitória, ela é muito importante. Nesse momento, o Atlético empata em pontos com o Grêmio, com o Palmeiras e com o Flamengo, fica ali atrás do Grêmio e do Palmeiras pelos critérios, mas está ali no bolo, está ali no meio da muvuca. E nesse momento em que o Atlético entra de novo nessa briga, e entra ali já misturado, né? Porque a gente está falando de 4 times com 44 pontos, e apenas o Bragantino com 2 à frente, o Botafogo mais adiante na liderança. Mas esses times todos agora, eles estão praticamente em igualdade de condições para essa disputa final. Se o Flamengo não tiver uma estreia boa do Tite, se o Fluminense tiver dificuldades com o Corinthians, pode virar uma baita confusão, porque daqui a pouco Fortaleza pode chegar, né? Eu tô gravando antes do jogo do Fortaleza com o Vasco. O Campeonato Brasileiro ele conseguiu ter muito mais equilíbrio esse ano, apesar da ponta lá na frente tá muito em vantagem o Botafogo, mas ali no meio fica essa confusão, e nessa confusão o Atlético tem grandes possibilidades. No momento em que faz 3 pontos fora de casa, o Atlético consegue recuperar alguns pontos que perdeu dentro da Arena da Baixada, e a partir disso o Atlético pode de novo olhar para o G4, não é só para o G6, né? É para o G4. O G6 pode até virar G9, se o São Paulo se aproximar, se o Inter e o Fluminense, se o Fluminense e o Fortaleza, ganharem as competições continentais, mas o Atlético começa a mirar o G4, que era o objetivo desde o início. Um jogo em que a gente não pode avaliar tão taticamente, porque ele foi todo confuso taticamente. O Atlético teve dificuldades, o Atlético ficou muito vulnerável na defesa, mas o Atlético teve muito boas atuações do meio para frente, em especial, como eu disse, do Zapelli e do Canóbio.
O Zapelli mostrou que é um cara hoje fundamental para o Atlético, porque ele pode não ser aquele jogador de explosão física, de dedicação, e eu sei como torcedor do Atlético gosta desse tipo de jogador que se entrega, que se dedica. Estou falando, inclusive, de um deles que é o Canóbio, mas o Zapelli é um jogador com muito talento, é um jogador com muita qualidade no passe. Ele fez uma jogada no primeiro tempo que quase deixou o Pablo na cara do gol para fazer o segundo gol do Atlético. E um cara que vai ser decisivo. Jogos em que tá esse equilíbrio, ele se decide no talento de um jogador. E o Zapelli fazendo aquele gol ainda no primeiro tempo foi fundamental para que o Atlético construísse a sua recuperação e ganhasse esse jogo de virada, repito, uma virada importantíssima. E o Canóbio nem tem o que falar, né? Veio correndo de Montevidéu, não literalmente, é claro, né? Mas veio às pressas de Montevidéu para Porto Alegre, jogou muito bem, é um cara que simboliza a dedicação desse time do Atlético e por ele passou muito do bom jogo do Atlético no ataque. E o Atlético está vivíssimo na luta por uma vaga na Libertadores. Um abraço.